Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paes, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje você vai enfim começar a descobrir por que alguns gearheads gostam tanto da Lancia e torcem pelo futuro da marca. São 115 anos de história brevemente resumidos em 12 momentos essenciais para entender por que falamos tanto dessa marca que, hoje, com apenas um carro, à venda em apenas um único país, já poderia estar morta, mas resiste bravamente. Vamos lá? Como eu já venho falando, nesta temporada os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube. Então, se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências que eu vou citar aqui neste episódio, acesse bit.ly/3,5podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, @3,5podcast no Facebook e no Instagram. E eu quero agradecer aqui as pessoas que mandaram comentários e mensagens sobre o último episódio. Eu selecionei alguns para repercutir aqui. Lá no YouTube, o Matheus de Oliveira Azevedo falou: bizarro esses comentários falsos sobre o carro, o Pulse, né? Acredito que o Pulse vai vender bem. O Pedro Antunes disse: parabéns pelas excelentes considerações. Eu tive um Argo, depois mudei para um Renault Captur e agora estou voltando para a Fiat através do Pulse. O carro tem sim alguns pontos fracos, mas no geral se mostra bem equipado, tecnológico e com um excelente preço. Fiz a pré-reserva do Pulse um dia após o lançamento porque foi paixão à primeira vista. Estou feliz de voltar à marca e ansioso para recebê-lo. E o Argo Tracking Underline disse lá no Instagram: se é um Argão, eu não sei, só sei que eu amei acelerar esse foguetinho. E por fim, quero agradecer também a minha tia, a Lázara, que deixou lá no Instagram também um comentário sobre os haters do Pulse. Ela disse: sim, estão com dor de cotovelo, eu quero um Pulse para chamar de meu. Então, muito obrigado, pessoal. Se vocês também quiserem participar, já sabem, só deixar nos comentários no Instagram, mandar direct para mim ou também lá nos comentários do YouTube. Neste mês, a Lancia completa, no dia 27 de novembro, 115 anos de história. Trata-se de uma marca que passa aí por um momento difícil, a gente sabe. De um lado, a gente tem entusiastas que clamam por um novo momento de glória para a marca, que foi uma das mais esquecidas após a fusão da Fiat com a Chrysler. E do outro lado, a gente tem a maior parte do público atual da indústria automobilística, que já não liga muito para carro, e talvez não ligue, não conheça ou não se importe com o legado dessa marca, especialmente fora da Itália. Então, como falar, de uma montadora cujo grande atrativo hoje é o passado? Como defender novos investimentos para uma marca que talvez, na prática, já esteja até morta? Eu acho que esse é o grande desafio da Lancia, mostrar que não é bem isso, que ela consegue dar a volta por cima. Aqui eu resolvi trazer alguns momentos que ajudam a entender por que a Lancia é uma empresa icônica na cultura do carro italiano. Mas, pensando nesse cenário todo atual, eu resolvi fazer isso de trás para frente, porque eu acho que utilizar esse ponto de partida mais familiar para todo mundo, tanto para quem conhece quanto para quem não conhece a Lancia, pode ser interessante, pode ajudar. Afinal de contas, esse momento dramático que a gente vive hoje, que a Lancia vive hoje, eu acho que é bem mais familiar, todo mundo conhece ou já ouviu falar dessa marca em crise, e o resto não, talvez seja um anonimato. Então, para começar do ponto de partida mais familiar, eu decidi fazer assim. Serão 12 momentos que vão mostrar as crises, as glórias, os carros da Lancia. Se você já é fã, você vai lembrar de tudo isso com saudosismo, eu espero.
Se não for, você vai poder pelo menos entender a importância dessa história. Importante, para este episódio aqui eu utilizei majoritariamente as informações fornecidas pela FCA Heritage e pela própria Lancia. As outras informações que não vêm dessas duas fontes eu vou citar aqui, e tudo isso também vai estar elencado lá no Medium, nas referências deste episódio. E lá também eu vou deixar um link para um documentário que a Lancia preparou para esses 115 anos, em 3 episódios, em que o CEO da marca, o Luca Napolitano, conversa com 3 convidados. O primeiro deles é o novo chefe de design da Lancia, o segundo deles é o Roberto Giolito, que é o presidente da FCA Heritage, então para falar do passado. No terceiro episódio tem 2 convidados que vão falar sobre a importância da Lancia em termos de propaganda, de cinema, desse mundo mais pop ligado à Itália. Então são 3 episódios, se eu não me engano eles têm cerca de uns 10, 12 minutos, é bem legal, eles estão em inglês com opção de legenda também em italiano. Se você quiser saber mais, se você tiver acesso a essas línguas, vou deixar o link lá no Medium. Então, começando de trás para frente, o primeiro momento, o momento 12, é o atual. O momento de um futuro cheio de dúvidas e muita empolgação. Porque com a chegada da Stellantis, como a gente viu, foi promovida uma reorganização das marcas no grupo. A Lancia foi inserida na unidade de marcas Premium, junto com a Alfa Romeo e a DS Automobiles. Além disso, ela ganhou uma nova estrutura, com nova CEO, designer, um time para desenvolvimento e comercialização dos novos produtos que virão. E o Carlos Tavares, que é o CEO da Stellantis, prometeu que não vai encerrar as atividades da marca. Ele já declarou que nenhuma empresa vai morrer, que a ideia é muni-las de investimento para que elas tentem dar o seu melhor e assim tentar apresentar resultados em um prazo de 10 anos. Caso isso não aconteça, com todos os recursos disponíveis que a Stellantis vai fornecer, elas não reagirem, daí sim há chance de que elas deixem de existir. Com isso, há muitos rumores sobre o que a Lancia prepara para o seu relançamento. O Luca Napolitano, que é o CEO da marca, já declarou que o Delta vai retornar agora como um carro elétrico, porque, segundo ele, todo mundo quer um Delta. Porém, não está claro se esse carro realmente vai ser um hatch médio, como ele era antes, como tantas projeções que estão sendo feitas aí na internet, porque se trata de um segmento que a gente sabe está em declínio. Hoje em dia, se a gente for ver, é difícil dizer que todo mundo quer um hatch. Então, pode ser uma jogada de marketing e esse carro não sair nessa forma exatamente. O executivo também afirmou que há muito mais do que o hatch compacto Y no futuro da Lancia, que atualmente é o único carro vendido por ela na Itália. Os planos para a marca, então, ainda são um dos menos conhecidos dentro da Stellantis, portanto fica difícil saber o que vem por aí de fato, mas com certeza será um futuro eletrificado e provavelmente um pouco menos restrito à Itália do que é hoje. O futuro da Lancia deve ser apresentado no fim deste ano ou no início de 2022, quando a Stellantis vai detalhar todo o seu plano de negócios para os próximos anos. Resta saber se a Lancia vai conseguir resgatar a glória de uma marca lendária que anda há muito tempo apagada no mundo automobilístico, mas que merece ter sim a sua elegância inserida de volta no imaginário de quem gosta de carro, sem dúvidas. Eu espero que você entenda o motivo disso, do porquê que eu estou falando isso, ao conhecer os próximos momentos dos 115 anos da Lancia. E o momento 11 é a marca de um carro só que vende mais do que a Alfa Romeo. Os anos 2000 não foram fáceis para a Lancia, entre idas e vindas das crises da Fiat e casamentos como com a GM e a Chrysler, a marca Premium foi sim perdendo espaço dentro do grupo. Até existiram modelos como a minivan Musa e uma nova geração do Delta, talvez o seu grande modelo, o grande modelo da história da Lancia, construída a partir do Fiat Bravo de 2007. E teve ainda também uma tentativa de transformar carros da Chrysler, como o 300C, em um novo tema, e o 200C em um novo Fulvia, e a Town Country no Voyager, mas nada disso teve muito sucesso.
O Sergio Marchionne, que era o CEO do grupo Fiat, optou por deixar a Lancia restrita à Itália e vendendo apenas o hatch Y, que tem basicamente o tamanho do nosso Palio de primeira geração. O que é um contrassenso para uma marca que se diz premium, vamos combinar, né? Isso descaracterizou bastante o posicionamento da Lancia, que aos poucos ela fica cada vez mais no passado, especialmente fora da Itália, já que, como você não tem produtos na ativa em outros países, as pessoas acabam esquecendo dessa marca e o público não é renovado. Entre o final dos anos 90 e meados de 2010, a Lancia parou de entender as tendências do mercado. Por exemplo, enquanto as marcas alemãs que competiam com ela começaram a investir no boom de SUVs, a Lancia ainda pensava em minivans, em sedãs grandes, que, como a gente viu, não resultaram em nada. Ela se afastou do mundo esportivo, que fez a sua fama nos anos 80, para se tornar essa marca com um QI mais moderno, voltado para o luxo, e teve todos esses rebadges aí que, como eu falei, não ajudaram muito exatamente. Ainda assim, de maneira impressionante, a Lancia é a marca premium da Stellantis que mais vende carros, de acordo com uma análise feita pelo Fiat Group World. No primeiro semestre de 2021, foram 28 mil unidades vendidas da Lancia, contra 27 mil da Alfa Romeo e 24 mil da DS. Olhando para os anos anteriores, a marca também não fez feio. No mesmo período, em 2020, foram 19 mil unidades, contra 22 mil da DS e 24 mil da Alfa. Isso no contexto da pandemia que estava ali no seu pior momento. E no ano anterior a esse, em 2019, nesse mesmo período do primeiro semestre, foram 35 mil Lancias vendidos, contra 27 mil DS e 49 mil Alfas. A Lancia cresceu 44% nas vendas de 2020 para 2021 nesse período do primeiro semestre, contra 10% da DS e 13% da Alfa. Você pode estar falando, tá, mas em alguns momentos a Alfa ainda vende bem, vende mais, sim. Mas considerando os investimentos feitos na Lancia, tanto em termos de produto quanto de marketing, e considerando que a sua presença está ali restrita a um único mercado, que é a Itália, com um único modelo, que é o menos premium de todas essas marcas, e também o mais velho, são números vexatórios para a Alfa e para a DS, que são alvos de investimentos milionários. A DS foi da PSA e a Alfa foi da FCA. E tudo bem, ainda que a Lancia venda um carro muito mais acessível, porque o Y é um carro compacto, é um dos modelos mais vendidos da Itália, é líder do seu segmento, tudo bem, você pode contra-argumentar isso, mas ainda assim é vexatório. Mas isso não quer dizer que as coisas estão boas para a Lancia, é bom dizer. De acordo com esse mesmo levantamento do Fiat Group World, as marcas premium da Stellantis, juntas, levam 6 meses para vender a mesma quantidade de carros que a Mercedes vende em 14 dias. E, embora a Lancia tenha deixado os mercados globais em 2018, ela desempenhava um papel marginal fora da Itália muito antes disso. A participação de mercado dela nos outros 4 maiores mercados europeus nunca ultrapassou 0,15% depois do ano 2000, segundo o Fiat Group World. Então, não dá para dizer que a decisão do Marchionne foi exatamente equivocada. O momento 10 é uma marca premium apagada. A Lancia fez história no mundo das competições, mas ela abandonou as corridas em uma época que coincide com o momento da mais profunda crise no grupo Fiat, como a gente viu na primeira temporada. Conforme a empresa chegava à beira da falência, a Lancia passava por uma fase morna, apagada, em que ela ficou ali relegada a ser a marca premium de um grupo que era forte em fazer carros compactos. Por isso, não é surpresa que um dos principais modelos dessa fase tenha nascido em 1985 no Salão do Automóvel de Genebra. Trata-se do Y10, que era vendido, dependendo do mercado, sob as marcas Auto Bianchi e Lancia. O novo carro, que trouxe uma nova pegada aos modelos urbanos, seria substituído 10 anos depois pelo Lancia Y, só a letra Y. Este, por sua vez, obteria um grandioso sucesso a partir de 2003, quando ele mudou o nome para Y, agora não mais só a letra, mas escrito Y.
e ganhou ainda mais refinamento, teve ali um ganho no interior, na habitabilidade em relação aos antecessores, e viria a se tornar, assim, um dos Lancias mais longevos da história, como a gente viu, vendido até hoje. Falando de século XXI, destacam-se também os sedãs e as peruas de médio porte da família Libra, que lembram, com seus faróis redondos, aquela grade clássica, as linhas elegantes dos Lancias dos anos 50 e que serviram de inspiração para a reestilização do nosso Maré. Já o Tezys fez a sua estreia em Genebra em 2002, assumindo o papel de sedã grande com linhas limpas e elegantes que lembravam as do Aurélia e do Flaminia. Em termos de inovação, talvez o último grande burburinho causado pela Lancia tenha sido no Salão de Paris de 2000, com o protótipo Nea. Ele era caracterizado por um interior particularmente luminoso, porque ele tinha umas superfícies de vidro quase no carro inteiro. Era um carro conceito que tinha portas que se abriam com a pressão do dedo no pilar. O assento era capaz de girar para acomodar o motorista e todos os instrumentos estavam colocados em uma sequência de monitores interativos que também eram capazes de acionar o motor. O momento 9 é a lenda dos anos 70. Vamos ver? A aquisição da Lancia pela Fiat trouxe um novo momento para a marca e o primeiro carro desse momento foi o Beta, apresentado em 1972, com o objetivo de ser um modelo rentável sem perder a aura premium e de qualidade da Lancia. Esse carro teve diversas configurações, resgatou o batismo seguindo as letras do alfabeto grego, como o fundador da Lancia havia feito anos antes. E também nesse mesmo ano foi apresentado o lendário Stratos HF de High Fidelity, enquanto o Fulvia Coupé HF da Lancia Squadra Corse conquistou inesperadamente a vitória no Rally de Monte Carlo. Então esses dois carros foram dois importantes marcos, o Stratos principalmente porque ele foi feito exclusivamente para as competições. Ele tinha motor de Ferrari, que foi uma negociação que envolveu o próprio Enzo Ferrari, ele que foi lá e que liberou o uso desse motor. Então foi um carro feito realmente para ser vencedor nessas provas, nessas competições. O Stratos continuou nessa temporada de muitos sucessos internacionais do mundo do rally, e que tem a Lancia como, até hoje, um recorde inigualável. E o principal nome, o principal campeão é também da Lancia, mas é o Delta. De 1972 a 1992, a Lancia conquistou 11 títulos mundiais de construtores e 5 títulos mundiais de pilotos. Até hoje, ela é a maior vencedora em competições de rally no mundo. Assim como o Fulvia, o Delta era um carro médio com acabamentos superiores e, mais ainda que o Fulvia, com certeza ele vai deixar uma marca muito indelével na história dos rallies. O hatch nasceu em 1979 com os motores 1.3 e 1.5 4 cilindros de origem Fiat e trouxe muitos elementos herdados do Beta. Ele era construído na plataforma do Fiat Ritmo e tinha suspensão independente McPherson nas 4 rodas, 5 portas e desenho de Giorgetto Giugiaro. O carro foi um grande sucesso comercial e a imprensa internacional o coroou. Aliás, ele foi o único Lancia da história a ganhar o prêmio Carro do Ano em 1980. A segunda série do Delta teve início no modelo 83, com destaque para a versão esportiva 1600 GT. Ele tinha motor de 105 cavalos e freios a disco nas 4 rodas. Depois veio a versão 1600 HF Turbo de 130 cavalos, que ia de 0 a 100 em cerca de 8 segundos, com velocidade máxima de 195 km por hora. Com esse carro, a Lancia foi campeã mundial de rally em 1983 e se empolgou ainda mais. Em 86 foi apresentado o HF4WD com tração integral, motor 2.0 turbo de 165 cavalos do Lancia Thema,
e 1.190 kg. Ele fazia de 0 a 100 em menos de 8 segundos e atingia até 208 km por hora. Só que não parou por aí, porque a Lancia fez uma série de evoluções que fizeram com que o carro melhorasse ainda mais esses números, e no fim ele estava chegando a alcançar a marca de 6 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora e atingir 220 km por hora. Para isso ele ganhou freios ABS, lógico, pneus mais largos e saídas de ar para melhorar a refrigeração. Apesar de ganhar todas as competições, a concorrência se acirrava. Por isso, a Lancia ainda fez o Delta HF Integrale Evoluzione, que rendia 210 cavalos e 31 kg de torque. O de 0 a 100 dele era feito em 5,7 segundos, com máxima de 220 km por hora. Direção, suspensão e freios foram revistos, com a adoção de pinças dianteiras da Brembo. Ainda mais agressiva, essa versão trazia novas entradas de ar no capô, bitolas mais largas e paralamas ainda mais abaulados. Em 92, o Evoluzione garantiu o 6º título consecutivo para a Lancia, feito ainda inigualado na história mundial do rally. Mas, apesar dos sucessos no campo da competição também se traduzirem em alguns sucessos econômicos, os custos cada vez mais elevados nas corridas e as políticas globais do grupo afastaram a Lancia de novos campeonatos a partir do início dos anos 90. O momento 8 é o início da era Fiat. Para tentar recuperar a Lancia, o Carlo Pezzenti, de que a gente vai falar daqui a pouco, que era o comandante da empresa nessa época, assinou primeiro um acordo de não competição com o CEO da Fiat, o Vittorio Valletta, nos anos 60. Com isso, ficava estabelecido que a Fiat se concentraria na produção de carros de pequeno porte, enquanto a Lancia focaria exclusivamente nos segmentos superiores. Na segunda metade da década, a Lancia voltou a enfrentar uma situação precária, tanto pelas dívidas que foram contraídas para sustentar novos investimentos, quanto pelos elevados custos de produção necessários para garantir a altíssima qualidade dos automóveis da Lancia, que não tinham uma rentabilidade muito boa. O Carlo Pezzenti, então, que estava empenhado na gestão das outras empresas do grupo da família dele, aceitou a oferta da Fiat, que em 1969 passou a ser proprietária da Lancia pela soma simbólica de 1 lira por ação, além, claro, de assumir todas as dívidas da empresa. O engajamento da Fiat revolucionou a Lancia por dentro, porque os custos de gestão foram reduzidos, as plataformas de produção foram integradas para garantir ganhos de escala e foram adotadas políticas com base no aumento de participação de mercado. A divisão de veículos industriais da Lancia foi encerrada e foi decidido focar exclusivamente em automóveis. O momento 7 é um exemplo do pioneirismo da Lancia. No fim dos anos 50, a Lancia tinha uma nova direção técnica, que foi comandada por Antonio Fessia, um engenheiro turinense que já tinha trabalhado no projeto do Topolino, na Fiat, e que lançou modelos icônicos para a marca. Convencido de que a tração dianteira era uma boa solução, o Fessia decidiu adotá-la no novo Flavia, que também daria origem ao menor Fulvia. Os carros eram mais seguros, também devido à introdução de freios a disco de duplo circuito nas 4 rodas, mas os admiradores da marca inicialmente não gostaram muito das linhas, que eram um pouco inovadoras demais, mas logo eles passaram a apreciar esses carros, especialmente pela abordagem técnica. O Fessia insistiu na tração dianteira e acabou se mostrando um pioneiro, porque esses carros foram os primeiros carros da Itália com tração dianteira e motor também dianteiro, e hoje todos os carros pequenos e médios adotam essa solução praticamente. O momento 6 é os produtos do pós-guerra e um novo comando. Enquanto o boom econômico depois da Segunda Guerra estava em gestação, a Lancia tentou consolidar sua posição com alguns modelos de diferentes segmentos de mercado. Foram criados o Flaminia, de um segmento mais elevado, e o Appia, um modelo intermediário. Além disso, algumas versões especiais de ambos os modelos foram construídos em colaboração com construtores de carrocerias de prestígio, como Zagato, Vignale, Touring e a Pininfarina.
Mas, em 1954, a Lancia viveu um ano difícil do ponto de vista financeiro. As vendas do Aurelia caíram e as do Apia não corresponderam às expectativas. Além disso, os custos para participar de eventos como a Fórmula 1 e a construção da sua nova sede eram elevados. Para ajudar, em 1955, aconteceram duas tragédias. Primeiro, a morte misteriosa do principal piloto da marca, o Alberto Ascari, quando ele estava testando um modelo da Ferrari e bateu. E depois, um acidente que é considerado até hoje a maior tragédia do mundo das corridas, que chocou todo o meio automobilístico. No dia 11 de junho daquele ano, no 23º Grande Prêmio da famosa 24 Horas de Le Mans, 85 pessoas morreram e aproximadamente 100 que assistiam à prova ficaram feridas, porque teve uma colisão envolvendo 3 carros naquele sábado, um veículo da Mercedes, e explodiu e atingiu os espectadores. O mundo da Lancia estava totalmente abalado por conta disso. A empresa suspendeu as atividades de competição e, em nota, anunciou a venda dos carros de Fórmula 1 à Ferrari. A difícil situação levou o Gianni Lancia, filho do fundador da empresa, a deixar a gestão. Ele se mudou para a América Latina, vendeu as ações da família para o Crédito Lombardo, que era administrado pelo Carlo Pezzenti, que eu falei agora há pouco, e o Pezzenti então assumiu o controle da Lancia em funções oficiais em 1956. Essa família Pezzenti era uma família de empreendedores de alto nível do mercado de construção e crédito. Eles eram os proprietários da Italcementi, que era uma empresa inclusive envolvida na construção do novo edifício da Lancia. Como empresário habilidoso que era, o Pezzenti entendia que era preciso industrializar ainda mais o processo de construção de automóveis. A época ainda era um pouco artesanal, especialmente da Lancia, e então ele investiu na modernização da infraestrutura. Ele era apaixonado por carros, ele investiu muito dinheiro na construção de uma nova fábrica, inclusive a fábrica de Chiavasso, e na atualização das fábricas de Turim e Bolzano. Outro grande mérito dele foi ter continuado a incentivar a inovação técnica dos automóveis da Lancia, que foi um elemento fundamental na história da marca. O Pezzenti apontou o engenheiro Antonio Fessia, como a gente viu, o responsável por insistir na tração dianteira, para desenvolver um novo carro de vanguarda, que foi o Flavia. Mas, mesmo assim, a difícil situação econômica fez com que as escolhas corajosas desse empresário não apresentassem retorno. O Flaminia e o Flavia até permitiram ali que a Lancia tivesse um respiro, pois eles se aproveitaram do boom econômico do pós-guerra, mas isso não foi suficiente, tendo em vista também as novas dívidas que foram contraídas. E foi por isso que em 1969 ele seria forçado a vender a Lancia agora para outro Gianni, o Gianni Agnelli, da Fiat. O momento 5 é a construção do Palazzo Lancia. No mundo automotivo, algumas sedes e lugares estão fortemente conectados à história e à identidade de algumas marcas. É o caso do Chrysler Building em Detroit ou da fábrica de Lingotto em Turim. A Lancia também já teve um espaço assim. O crescimento industrial da marca e as ambições do Gianni Lancia de transformá-la numa grande montadora de automóveis, se traduziram em um projeto ambicioso que fosse capaz de deixar a marca da Lancia na cidade de Turim. Nessa época, a Itália vivia os anos anteriores ao boom econômico, ou seja, tinha uma grande quantidade de obras que eram capazes de mexer com a realidade industrial do país. Então, por isso, o Gianni chamou o arquiteto Nino Rosani, auxiliado pelo ateliê do Gio Ponti, para colocar em prática esse desejo de construir uma sede mais megalomaníaca. E assim nasceu o projeto do Palazzo Lancia, um grande arranha-céu que está localizado no oeste da cidade de Turim e que passa por cima da avenida que leva o nome do fundador da empresa. As obras começaram em 54 e o edifício foi inaugurado em 57, tornando-se a nova sede da empresa. O Palazzo Lancia permaneceu sob o controle da marca até 2005, quando a Fiat o colocou à venda e uma joint venture que tinha participação da Fiat o comprou para reformar e vendê-lo à iniciativa privada. Isso aconteceu em 2008, quando uma empresa que se interessou na propriedade para transformá-la em um conjunto de flats a comprou. Só que o projeto fracassou, o prédio ficou embargado à espera de um leilão até 2017 e um novo dono capaz de revitalizá-lo, de pagar as dívidas contraídas,
assumiu então esse edifício. Hoje ele funciona abrigando escritórios corporativos e permanece como um dos símbolos da cidade, mas agora tem todo um contexto novo na região, e já que as áreas fabris da Lancia foram desmanteladas, e há um novo bairro residencial nos entornos. O momento 4 é o primeiro V6 do mundo e a entrada nas competições. Durante a Segunda Guerra Mundial, os bombardeios em Turim destruíram as instalações de diversas empresas e a Lancia também teve as suas máquinas e os seus trabalhos afetados. Mas com o fim do conflito, começou a reconstrução, que foi financiada em grande parte com a ajuda do Plano Marshall do governo americano. Foi nessa época que o engenheiro Francesco De Virgilio recebeu a delicada tarefa de estudar um novo motor que seria lançado no próximo modelo da marca. O propulsor deveria superar os limites de desempenho dos motores em V compactos da Lancia, mas ao mesmo tempo manter o mesmo dimensionamento. Afinal, a patente da Lancia para o motor em V de 1915 permitiu reduzir o comprimento do motor em comparação com a arquitetura em linha convencional, mas apresentou alguns problemas críticos relacionados aos diferentes comprimentos dos dutos de admissão e escape dos cilindros individuais dentro do mesmo bloco de motor. O Francesco, após vários estudos, projetou então o primeiro motor do mundo com 6 cilindros dispostos em V. A arquitetura V6 com um ângulo de 60 graus mostrou-se escalável e, com o passar dos anos, o deslocamento cresceu de 1,8 para 2,8 litros, com potências que iam dos 56 aos 152 cavalos. As fábricas foram reformadas e a produção restaurada. Em 1950, a Lancia apresentou o Aurelia ao público no Salão do Automóvel de Turim, o primeiro automóvel do mundo a ser equipado com o motor V6. O sedã grande tinha ainda suspensões independentes nas 4 rodas e caixa de câmbio em bloco com um diferencial na parte traseira. Também inaugurou a geração dos Lancia, nomeados em homenagem às estradas romanas. Além dessas estradas, a gente vai ver, tem também os nomes com as letras gregas e alguns nomes franceses quando a Lancia começou a vender carros nesse país. O carro, além de muito formidável, marcou os primeiros sucessos da marca no mundo das competições. Isso porque Gianni Lancia, o que sucedeu a mãe dele no comando da empresa e tinha um desejo muito forte de competir nas corridas com a marca da família, fez isso custe o que custasse. Auxiliado pelos projetistas Vittorio Giano e Francesco De Virgilio, Gianni montou a Scuderia Lancia, cujo símbolo é o lendário elefante a galope. De 51 a 54, a Lancia obteve grandes vitórias nas mais importantes corridas de rua da Itália: Mille Miglia, Targa Florio, Carrera, Panamericana. Além disso, também competiu na Fórmula 1 com pilotos de grande calibre. O momento 3 é a criação do logo. O Vincenzo Lancia, fundador da empresa, encarregou o Carlo Biscaretti di Ruffia, filho de um dos fundadores da Fiat, inclusive, de criar um novo logotipo para a sua nova empresa. O designer, que trabalhava com publicidade e era apaixonado por carros, produziu 5 propostas à mão, pintadas com aquarela, entre elas a escolhida com os 3 elementos hoje característicos da marca: a lança, a bandeira e o volante estilizado. O novo brasão, apresentado em 22, entrou para a história. O primeiro logotipo da Lancia tinha sido apresentado em 1907, mas ele era muito simples e básico. Era o nome Lancia escrito em branco com letras maiúsculas, inserido em um fundo retangular escuro. O único detalhe era a letra L, que era consideravelmente maior e ligeiramente deslocada. Esse elemento estilístico continuaria presente no logotipo da empresa por décadas. O logo foi passando por algumas alterações ao longo do tempo, sendo a principal delas feita após a aquisição da Fiat nos anos 80. Antes disso, porém, ele ficou com um menor nível de detalhes. O escudo e o volante foram substituídos por formas geométricas mais estilizadas e um pouco mais simples, que eram condizentes com o estilo dos anos 50. O uso das cores, que antes contava com tons como dourado, bronze, branco e azul, também foi simplificado e ficou só a dupla azul e prata. No entanto, foram mantidas a lança, que sustenta a bandeira, e a própria bandeira, onde o nome Lancia aparecia daquele modo habitual com um L maior. Quando a Fiat assumiu a empresa, a forma que o nome aparece foi alterada, mas a presença do volante voltou a fazer parte da marca. Hoje, o logo tem as formas básicas do escudo
e o nome disposto como no início da era Fiat, mas em 2007 ele foi remodelado para ficar um pouco mais simples, com o volante e a lança sendo de certa forma unidos em um mesmo elemento, adornando o nome. O momento 2 são as primeiras décadas da empresa. Em 1911, com o aumento dos pedidos pelos primeiros modelos da Lancia, a empresa se expandiu e a fábrica de Borgo São Paulo foi inaugurada. A expansão permitiu à Lancia aperfeiçoar linhas de montagem, fazendo com que ela se equiparasse às mais modernas estruturas industriais da última geração, e a nova fábrica tornou-se um certificado de garantia da qualidade da produção da marca, indo parar também nos tradicionais cartazes e anúncios da época, que mostravam o estabelecimento como uma chancela da qualidade. Ainda em sua primeira década de vida, a Lancia precisou encarar a Primeira Guerra Mundial. Durante esse conflito, a atividade da fábrica foi convertida para a produção de caminhões militares, que tiveram muito sucesso. O dinheiro arrecadado permitiu que Vincenzo Lancia modernizasse as plantas industriais e as convertesse de volta à produção de carros civis ao final do conflito. Já o Fogolin, que vocês vão conhecer no próximo momento, que é o cofundador da Lancia, se aposentou da empresa nessa época em 1918. O sucesso comercial do Lancia Lambda e do Di Lambda, apresentados nos anos 20, exigiu melhorias novas e constantes, não só na rede comercial, mas também no sistema de produção. Foi aí que a produção de chassis e da carroceria se integrou, porque antes elas eram feitas separadamente. Os anos 30 foram marcados pela apresentação de novos carros que fizeram história pelo estilo e pela inovação, como o Astura, o Augusta e o Aprilia. A construção de uma nova fábrica em Bolzano e a morte repentina de Vincenzo Lancia, o fundador, que ocorreu em 15 de fevereiro de 1937, decorrente de um ataque cardíaco. Com isso, o comando da empresa foi, surpreendentemente, assumido por sua esposa, a Adele Miglietti, algo muito progressista para a Itália do século XX. E por fim, o primeiro momento, que é, lógico, o primeiro ano da Lancia. Nos primeiros anos do século XX, Turim foi eleita a capital italiana do automóvel, em partes, como a gente viu na temporada anterior, por conta do surgimento da Fiat em 1899. E entre as tantas novidades desse período, também esteve o surgimento da Lancia. A empresa foi fundada por Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, que se conheceram ao trabalhar na Fiat e se tornaram amigos. Desde muito jovem, o Lancia começou a trabalhar na oficina Ceirano, onde foi construído o protótipo do carro que deu origem à Fiat. Depois, ele se tornou piloto de testes da empresa e piloto oficial, ganhando inúmeras competições nos Fiat. Quando ele decidiu abrir uma empresa independente, ele tinha em mente a ideia de prosperar como autônomo na construção de automóveis elegantes, requintados e sempre na vanguarda da tecnologia. Assim surgiu, em 27 de novembro de 1906, a Lancia NC. A primeira sede, na Via Ormea, era uma oficina usada para a construção de motores e chassis, enquanto as carrocerias eram feitas por empresas externas. A Lancia começou a produção em 1907 e no ano seguinte apresentou o Lancia 12 Horsepower, ou 12 HP, ao público. O carro foi rebatizado de Alfa em 1919, quando, por sugestão do seu irmão Giovanni, que era professor de literatura clássica, o Vincenzo Lancia decidiu usar as letras do alfabeto grego para nomear todos os modelos da casa. Então ele ainda pegou os modelos que já existiam, rebatizou com essas letras, então por isso que a gente começa do Alfa. O 12 Horsepower tinha grande atenção aos detalhes e se destacava pela sua elegância, pelas inovações, que eram dois atributos comuns a quase todos os Lancia. Ele tornou-se imediatamente um grande sucesso. Foram produzidas 108 unidades, o que era muito para aquela época. Como mostra essa história, a Lancia foi construída com muita paixão. Foram tomadas decisões equivocadas? Sim, mais de uma vez, por conta justamente dessa paixão, acredito eu, é verdade. Mas é isso também que mantém a marca viva entre os que gostam de carro. Ela é uma marca muito conhecida também, porque participou de grandes filmes italianos, foi carro de grandes estrelas, já foi carro do presidente da Itália. Quando a rainha Elizabeth foi para a Itália, ela andou de Lancia, era o carro que ela estava usando na viagem. Tem propagandas icônicas, com grandes astros.
A primeira-dama da França, Carla Bruni, um pouco antes de se tornar a primeira-dama da França, fez propaganda da minivan, a Lancia Mulsa. Então, é sem dúvidas uma marca que traduz muito bem esse estilo italiano. E esse estilo italiano, não tanto na aura mais descolada que a gente vê na Fiat, mas uma aura mais elegante mesmo, um pouco mais sofisticada, que os italianos também têm. A Lancia é a expressão dessa parte essencial da história do carro, não apenas pelas inovações técnicas ou pelas suas estrondosas vitórias em competições, mas também por transmitir com alma essa paixão pelos carros, de modo autêntico, de modo elegante, de modo vanguardista, que são sinônimos para a gente dizer de modo italiano. E é por isso que sempre vão existir pessoas interessadas no sucesso da Lancia. Então fica aqui os meus parabéns para a Lancia. Eu desejo que 115 anos de vida sejam muito pouco para a Lancia e torço sim, espero que a marca consiga voltar aos tempos de glória, porque essa história toda é muito bonita. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, não deixe de compartilhar este episódio com aquele seu amigo que ainda não conhece muito bem tudo que a Lancia significa. Isso ajuda bastante o 3,5 a alcançar cada vez mais pessoas e eu posso trazer mais conteúdo bacana para você. Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.